Giovanni Souza dos Santos. João Rodrigues de Souza. Presente. Leandro Demarque Barão. Presente. Luciano Esteves Milani. Presente. Tiago Catalão Pereira. Presente. Sobre a proteção de Deus e com a presença sobrenatural do Senhor Vereador, declaro aberta a primeira sessão ordinária, segunda sessão legislativa da nona legislatura desta Câmara Municipal, com início às 19 horas. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata número 024/2025, da 21ª sessão ordinária realizada em 15 de dezembro de 2025. Ata número 024/2025 da 21ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Paris, Estado de São Paulo. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2025, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador João Rodrigues de Souza, que solicitou ao senhor primeiro secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores. Verificando a presença de Almir Rogério Raia, Anderson Júnior Lourenço de Lima, Evandro José dos Santos, Fernando César Schumacher, Giovanni Souza dos Santos, Leandro Demarque Barão, Luciano Esteves Milani e Tiago Catalão Pereira. Havendo número regimental, o senhor presidente iniciou a sessão solicitando ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata número 023/2025 da 20ª sessão ordinária realizada em 1 de dezembro de 2025. Em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente recebido do Poder Executivo. Ofícios do número 386, 387, 388, 389 e 390/GP/2025, de 10 de 12 de 2025, encaminhado projeto de leis, o qual será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Expediente recebido do Poder Legislativo, indicação número 039/2025, de autoria do vereador Fernando César Schumacher, e não havendo mais matéria para o expediente, a seguir o senhor presidente, de acordo com o regimento interno, suspendeu os trabalhos por 10 minutos. Após o intervalo, o senhor presidente reiniciou a sessão solicitando ao senhor primeiro secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número regimental, declarou reabertos os trabalhos com a matéria da ordem do dia. Iniciou então se solicitando ao senhor primeiro secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei número 027/2025, de 10 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Paris a promover as inscrições de devedores da Fazenda Municipal em cadastro, da proteção ao crédito e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os novos vereadores que, referido projeto de lei número 027/2025, recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei número 027/2025 e não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 028/2025, de 10 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através do termo de colaboração a entidades sem fins lucrativos que especifica das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os novos vereadores que, referido projeto de lei número 028/2025, recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei número 028/2025. Não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 03/2025, de 10 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a integração do adicional de insalubridade na remuneração das férias dos servidores públicos municipais submetidos
ao regime estatuário do município de Paris e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que referido projeto de lei complementar número 013/2025 recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar número 013/2025 e não houve manifestação. Em votação foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 014/2025 de 10 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 1º da Lei Complementar número 214, de 22 de dezembro de 2017, alterada pelas leis complementares número 216, 218 e número 254 de 2021 e o número 256/2021, para dispor sobre a divisão dos cargos de professor de Educação Básica 2, do PEB 2, por especialidades e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que referido projeto de lei complementar número 014/2025 recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar número 014/2025 e não houve manifestação. Em votação foi aprovado por unanimidade. E em continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 015/2025, de 10 de dezembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 43 de 1994, para a adequação do ISSQN às leis complementares federais número 183 de 2021 e o número 218 de 2025 e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que referido projeto de lei complementar número 015/2025 recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei número complementar 015/2025 e não houve manifestação. Em votação foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais matérias pautadas para a presente sessão, o senhor presidente agradeceu a Deus e aos visitantes pelo bom andamento dos trabalhos e declarando encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente quem vai por mim, Rosana Maria Rodrigues Ferreira, agente legislativo, e pelo presidente João Rodrigues de Souza, e pelo primeiro secretário Leandro Demarco Barão, devidamente assinado. A ata número 24/2025 está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os que aprovaram permanecem como estão, os demais se manifestam. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata número 1/2026, da primeira sessão extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2026. Ata número 001/2026 da primeira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Paris, Estado de São Paulo. Aos 22 dias do mês de janeiro de 2026, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Evandro José dos Santos, que solicitou ao senhor primeiro secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores, verificando a presença de Alfredo Rogério Raio, Anderson Júnior Lourenço de Lima, Fernando César Schumacher, Giovanni Souza dos Santos, ausente, João Rodrigues de Souza, Leandro Demarco Barão e Luciano Esteves Milani e Tiago Catalano Pereira. Havendo número regimental, o senhor presidente iniciou a sessão solicitando ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do ofício 012/GP/2026 de 15 de janeiro de 2026, solicitando a convocação da sessão extraordinária. Leitura dos ofícios número 013, 014 e 019/GP 2026, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei no qual será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão.
Expediente recebido do Poder Legislativo. Projeto de lei, o qual será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. O senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 001/2026, de 15 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de revisão anual de vencimentos aos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 37x da Constituição Federal e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que referido projeto de lei complementar número 001/2026 recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a leitura e aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar número 001/2026. Não houve manifestação. Em votação foi aprovado por unanimidade. Em continuação, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 002/2026, de 15 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Legislativo, que concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo, nos termos do artigo 37x da Constitucional Federal e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que referido o projeto de lei complementar número 002/2026 recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas e, mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar número 002/2026 e não houve manifestação. Em votação foi aprovado por unanimidade. E em continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 003/2026, de 15 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Legislativo, que concede a revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos e secretários municipais do Poder Executivo e dos detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo do município de Paris, nos termos do artigo 37x da Constituição Federal e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que referido projeto de lei complementar número 003/2026 recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar número 003/2026 e não houve manifestação. Em votação foi aprovado por unanimidade. E em continuidade, o senhor presidente solicitou o senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 001/2026, de 15 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o percentual do benefício do Vale Alimentação para o quadro de pessoal da Prefeitura do município de Paris e das outras providências. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que referido o projeto de lei número 001/2026 recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas e, mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei número 001/2026 e não houve manifestação. Em votação foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 002/2026, de 12 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Legislativo, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 934, de 4 de fevereiro de 2025, e dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que, referido o projeto de lei número 002/2026, recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei número 002/2026 e não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 003/2026,
de 16 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Paris, o Refins Municipal 2026. Após a leitura, o senhor presidente informou a todos os nobres vereadores que, referido projeto de lei número 003/2026, recebeu pareceres favoráveis das comissões técnicas. Mediante a aprovação dos pareceres, foi colocado em discussão o projeto de lei número 003/2026. Não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais matérias pautadas para a presente sessão, o senhor presidente agradeceu a Deus e os visitantes pelo bom andamento dos trabalhos, declarando encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente que vai por mim, Rosana Maria Rodrigues Ferreira, agente legislativo, e pelo presidente Evandro José dos Santos e pelo primeiro secretário Tiago Catalano Pereira, devidamente assinado. A ata número 1 de 2026 está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os que aprovaram permanecem como estão, os demais se manifestam. Aprovado. Expediente recebido do Executivo. Informamos aos nobres vereadores que recebemos do Executivo Municipal a seguinte matéria: ofício número 26/GP 2026, de 29 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei, o qual será lido e discutido, votado na ordem do dia da presente sessão. Solicita ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura do respectivo ofício. Ofício número 026/GP/2026. Paris, 29 de janeiro de 2026. Encaminha o projeto de lei. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei que autoriza a abertura de decreto adicional especial na lei orçamentária anual do exercício de 2026 para os fins que especifica. Sendo só que apresento para o momento, reiteramos protesto e estima consideração. Ao Cláudio Barão Bento, prefeito municipal. Expediente recebido do Legislativo. Indicação número 1, 2, 3, 4, 2026, de autoria do Legislativo. Solicita ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 001/2026. O vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição conferida pelo regimento interno, solicita que seja encaminhada a presente indicação ao digníssimo senhor prefeito, sugerindo-lhe que sejam adotadas as providências necessárias para a disponibilização de aulas de natação destinadas às crianças com idade entre 9 e 14 anos, bem como os adultos que necessitam dessa atividade como forma de tratamento ou complemento terapêutico para determinadas patologias. Justificativas. A presente indicação fundamenta-se em relevância da natação como atividade física de caráter preventivo e terapêutico, recomendada por profissionais da área médica, fisioterapeuta e educacional, por se tratar de exercício de baixo impacto, acessível e eficaz na promoção da saúde e da qualidade de vida. Assim, a prática regular dessa atividade apresenta diversos benefícios, notadamente para o caso abaixo explicados: doenças respiratórias, asma, bronquite, rinite alérgica, sinusite, baixa capacidade pulmonar, doenças ortopédicas e posteriores, escoliose, cifose, lordose, dores na coluna, desvios posturais, problemas articulares, doenças cardiovasculares, hipertensão leve, sedentarismo e colesterol alto, prevenção de doenças cardíacas, condições neurológicas e motoras, TDAH, autismo, coordenação motora reduzida, atraso de desenvolvimento motor e paralisia cerebral, doenças metabólicas, obesidade infantil, sobrepeso e diabetes tipo 1 e 2,
saúde emocional e mental, ansiedade, estresse e distúrbios. Diante da relevância, solicitamos atenção especial do Poder Executivo para a execução deste pleito. Câmara Municipal de Paris, 2 de janeiro de 2026. João Rodrigues de Souza, vereador. Indicação número 002/2026. O vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa com uso da atribuição conferida pelo regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhada a presente indicação ao digníssimo senhor prefeito, sugerindo-lhe a elaboração e o encaminhamento a este legislativo de projeto de lei que autorize o pagamento dos valores retroativos das vantagens funcionais anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio dos servidores públicos municipais cujo tempo de serviço foi suspenso pela Lei Complementar número 173/2020. Justificativa. Com a edição da Lei Complementar número 173/2020, houve a suspensão da contagem de tempo para fins de concessão de vantagens funcionais entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, nos termos do artigo 8º, do inciso 4 da referida norma. Todavia, sobreveio a Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 2026, a qual alterou a Lei Complementar número 173/2020, revogando o inciso 4º do artigo 8º da LCD 173/2020, e retirou-se a vedação para o cômputo de tempos e vantagens funcionais estabelecida na pandemia. Além disso, a norma autorizou, mediante a lei específica de cada ente, o pagamento retroativo das vantagens congeladas no período da pandemia. Vejamos a redação. Artigo 1º. Esta lei complementar altera a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, para prever autorização de pagamentos retroativos de aumento, trinênio, quinquênio e sexta parte de licença-prêmio e das demais mecanismos equivalentes ao quadro de pessoal de entes federativos que decretam estado de calamidade político decorrente na pandemia da Covid-19, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. A Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, passa a revigorar acrescida do seguinte artigo 8º. Artigo 8º. A Lei Complementar respectivo em federativo poderá, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza os pagamentos retroativos de anuênio, trinênio, quinquênio e sexta parte, licença-prêmio e os demais mecanismos equivalentes correspondentes ao período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, desde que respeitada a disponibilidade orçamentária própria, observando o disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, sem transferência de encargo financeiro entre outro ente. Artigo 3º. Revoga-se o inciso 4º do caput do artigo 8º da Lei Complementar do número 173, de 27 de maio de 2020. A medida visa restaurar a legalidade e valorizar o funcionalismo público municipal que, em momento crítico da nossa história, no qual irrompeu suas atividades, a adequação municipal e a nona norma federal, medidas de rigor, inclusive para prevenir possíveis demandas judiciais. Diante do exposto, submeto a presente indicação e a apreciação de Vossa Excelência. Câmara Municipal de Paris, 2 de fevereiro de 2026. Anderson Júnior Lourenço de Lima, vereador. Expediente
Indicação número 003/2026. O vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e nos termos regimentais solicita a Vossa Excelência que seja encaminhada a presente indicação ao senhor digníssimo prefeito, sugerindo lei a aquisição de duas cadeiras de rodas para o velório municipal. Justificativa. O velório municipal constitui seu espaço público de uso coletivo, destinado a acolher familiares e amigos em momentos de luto, devendo, portanto, oferecer condições mínimas de acessibilidade, dignidade e conforto a todos os munícipes, especialmente aqueles com modalidades reduzidas, pessoas idosas, pessoas com deficiências ou acometidas por enfermidades que discutem sua locomoção. Assim, a aquisição de duas cadeiras de roda representa medida simples, mas de grande contribuição para aqueles que necessitem desse suporte. Diante da relevância da proposta, solicita a sensibilidade do Poder Executivo para que avalie com a devida atenção, adotando a providência que se fizer necessária a sua efetiva implementação. Câmara Municipal de Paris, 2 de fevereiro de 2026, Luciano Esteves Milani, vereador. Indicação número 004/2026. O vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa e nos termos regimentais solicita a Vossa Excelência que seja encaminhada a presente indicação ao digníssimo senhor prefeito, sugerindo a instalação de braços com luminárias em 2 postes de iluminação pública localizada no início da estrada municipal PRS 030, Leandro Francisco Loquete. Justificativa. O presente indicação ter por finalidade promover melhorias na iluminação pública no início da estrada municipal PRS 030, Leandro Francisco Loquete. O trecho que apresenta um fluxo frequente de veículos e pedestres, inclusive no período noturno, carecendo de melhores condições de visibilidade e segurança. A instalação de braços com luminários nos postes já existem, mostra-se medidas simples de baixo custo, mas com impacto positivo. Diante disso, considerando a relevância da demanda e do interesse público envolvido, espera-se que o Poder Executivo avalie a presente sugestão com a devida atenção, adotando as providências técnicas e administrativas necessárias para sua efetiva implementação. Câmara Municipal de Paris, 2 de fevereiro de 2026. Luciano Esteves Milani, vereador. Expediente recebido de diversos. Determinação do excelentíssimo senhor Dr. Jean Carlos Félix, promotor de justiça, substituto da comarca de Votuporanga, nos atos de IC número 0474-00043-2025, comunicando a instauração de inquérito civil e de recomendação administrativa para conhecimento e providências necessárias para a estruturação do sistema de controle interno da Câmara Municipal de Paris para resposta no prazo de 60 dias. Solicito o senhor segundo secretário que faça a leitura do projeto. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Votuporanga, inquérito civil do 040-474-043-2025. Interessado, Câmara Municipal de Paris. Objeto: estruturação constitucional do sistema de controle interno. Recomendação administrativa. Resolução número 1342/2021, CPJ, de 1º de julho de 2021. A Promotoria de Justiça de Votuporanga, no uso de suas atribuições constitucionais legais, com fundamento no artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal e nos artigos 6 e 96 da Resolução número 1342/2021, CPJ, do Ministério Público do Estado de São Paulo, resolve pedir a presente recomendação administrativa à Câmara Municipal de Paris, nas pessoas de seu presidente e demais vereadores. Considerando
Que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a defesa do patrimônio público e social na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso 3 da Constituição Federal. 2. Que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes deve obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que o desrespeito a esses princípios pode configurar ato da improbidade administrativa. 3. A regulamentação é um instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público instituído pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, LONPM, que visa persuadir o destinatário e adequar sua conduta ao ordenamento jurídico, atuando como instrumento de preservação de responsabilidades ou correção de conduta, ou para sugerir a edição ou alteração de normas. 4. Considerando que compete ao membro do Ministério Público expedir recomendações aos órgãos ou entidades competentes, sugerindo a edição de normas, a alteração da legislação vigente ou da adoção de medidas destinadas à efetividade dos direitos assegurados pela Constituição Federal e Estadual, bem como a prevenção ou ao controle de irregularidades. Artigo 96 da Resolução número 1343/2021 CPJ. 5. Que o controle interno é base de direito administrativo e um sistema do próprio órgão público, cuja missão é apontar ao Tribunal de Contas qualquer irregularidade ou ilegalidade, sendo que o agente de controle interno pode ser solidariamente responsável por elas. 6. Que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município deve ser exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo e por analogia do Poder Legislativo na forma da lei, artigo 31 da Constituição Federal. 7. Que em conformidade com o artigo 37, inciso 2 e 5 da Constituição Federal e artigo 115, caput 2 e 5 da Constituição do Estado de São Paulo, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, sendo as nomeações para o cargo em comissão e função de confiança restritas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 8. Que as funções de controle interno são reconhecidamente de natureza técnica, burocrática e profissional, e, portanto, não se enquadram nas hipóteses de livre nomeação ou designação por função gratificada, exigindo-se a estabilidade e independência garantida apenas pelo provimento efetivo mediante concurso público. 9. Que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 1010, Resolução